Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 20. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do lago, na região dos Gerasenos. Logo que Jesus desceu do barco, um homem que tinha um espírito impuro saiu do meio dos túmulos e foi a seu encontro. Ele morava nos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes tinha sido preso com grilhões e com correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os grilhões e ninguém conseguia dominá-lo. Dia e noite andava entre os túmulos e pelos morros, gritando e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus, de longe, o homem correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes." Jesus, porém, disse-lhe: "Espírito impuro, sai deste homem." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Ele respondeu: "Legião é meu nome, pois somos muitos." E suplicava-lhe para que não o expulsasse daquela região. Entretanto, estava pastando no morro uma grande manada de porcos. Os espíritos impuros suplicaram então: "Manda-nos entrar nos porcos." Jesus permitiu. Eles saíram do homem e entraram nos porcos. E os porcos, uns 2.000, se precipitaram pelo despenhadeiro no lago e foram se afogando. Os que cuidavam deles fugiram e espalharam a notícia na cidade, no campo. As pessoas saíram para ver o que tinha acontecido. Chegaram onde estava Jesus e viram o possesso sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele que tivera o legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o possesso e com os porcos. Então, suplicaram a Jesus para que fosse embora do território deles. Enquanto Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possesso pediu para que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." O homem foi embora e começou a anunciar na Decápole tudo quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu quero começar, não sei se você tem o hábito, se você gosta muito de assistir filme. Eu gosto muito de assistir filme. E tem um filme, que é um filme de ação, é um filme antigo, de 2008, chamado Ponto de Vista. E esse filme, para quem já assistiu, ele é bem interessante porque mostra um chefe de Estado que vai dar um discurso diante de uma conferência a respeito contra o terrorismo. E esse chefe de Estado acaba sendo morto por um tiro, né? Alguém vai lá e mata lá o chefe de Estado. E aí aquela confusão no filme e tudo mais para se descobrir o autor do atentado terrorista. E um dos que estavam ali presentes, ele grava com uma câmera, né? Ele grava ali o momento do atentado. E ele vai mostrar então ali com a fita, e a partir disso o filme se desenrola. E é chamado Ponto de Vista porque vai mostrando aquele fato a partir do ponto de vista de cada um dos envolvidos na trama do filme. Então mostra até mesmo o ponto de vista dos seguranças, do chefe de Estado, né, daquele rapaz que estava ali, turista, que estava com a câmera na mão, vai mostrando o ponto de vista dele, vai mostrando o ponto de vista de cada um dos envolvidos. Então a trama ele se repete várias vezes no filme, né, o momento do atentado, mas mostrando de diversos pontos de vista. É um filme muito interessante. E por que eu estou falando isso para você do filme? Porque essa passagem aqui de Marcos capítulo 5 é bem isso que acontece. O milagre acontece
E essa passagem de Jesus indo ali a essa região dos Gerasenos, ele se desenrola a partir de alguns pontos de vista. Existem as visões, o ponto de vista de cada um dos envolvidos. E aqui eu quero trazer para você então o ponto de vista, a partir do primeiro ponto de vista, que é do próprio espírito impuro. O primeiro ponto de vista é esse, o espírito impuro. Como que ele enxerga Jesus? Como que ele vê Jesus? Então, para o espírito maligno, para esse espírito denominado legião, porque somos muitos, vai dizer aqui, né? Legião é meu nome, pois somos muitos. Quem é Jesus? Jesus é um tormento. Jesus é o adversário, é o inimigo. Só que aqui fica muito claro para o inimigo, no ponto de vista dele, de que por mais que ele deteste Jesus, por mais que ele não suporte Jesus, por mais que Jesus seja um tormento, ele, o inimigo, é mais fraco que Jesus. Jesus é o homem mais forte, que amarra o homem forte, como ele vai dizer isso em outra passagem dos evangelhos. Jesus é o mais forte, então ele chega ali para organizar a casa, acabou com a bagunça, e veja, quando ele chega ali, aquele espírito impuro, que possuía aquele homem, e fazia com que aquele homem ficasse acorrentado, que aquele homem se ferisse com pedras, aquele espírito maligno, que vai dizer a palavra, veja que detalhe interessante que Marcos vai trazer, vai dizer assim, que ele quebrava os grilhões, versículo 4, e ninguém conseguia dominá-lo. Então veja, não era desculpa falar, um espírito meia boca, não, naquela, vamos dizer assim, nas fileiras do inferno, era um espírito poderoso, ninguém conseguia dominá-lo, todo mundo corria de medo daquele homem possesso, mas chega Jesus. Jesus chega na região e o que o inimigo faz? Ele reconhece que está diante do Filho de Deus. Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Por Deus, não me atormentes. Meus irmãos, o demônio sabe, ele tem consciência, isso é o que o revolta tanto. Ele tem consciência que ele jamais será mais forte do que Deus. Jamais, ele tem consciência disso, de que jamais ele pode tentar fazer o que ele quer fazer, ele vai tentar, ele vai ludibriar, ele vai fazer as artimanhas dele, mas ele sabe, ele tem consciência, enquanto espírito, de que ele jamais é superior ao Filho do Deus Altíssimo. Ele está diante de um adversário que é muito mais forte do que ele, que é muito mais superior a ele. Então o próprio demônio sabe disso. Se o demônio sabe disso, quanto mais eu e você. Eu e você temos de fato a consciência de que Jesus é o mais forte, porque o próprio demônio se ajoelha aqui. Vai dizer aqui que se colocou ao ver Jesus de longe, versículo 6, o homem correu, caiu de joelhos diante dele, o espírito impuro se prostra ali, cai de joelhos, reconhece a força, a soberania. Ele reconhece algo muito importante, e que eu e você precisamos reconhecer nesta manhã, a soberana vontade de Deus. Ele está ali, aquele espírito que ninguém conseguia dominar, agora ele está impotente, incapacitado, diante da soberana vontade de Deus. Ele sabe que não tem mais escapatória. Meus dias de usufruir do corpo deste pobre homem acabou. Ele não vai ser mais um possesso, não tem mais saída. E ele vai pedir então, ele vai dizer a palavra aqui, né? Que ele vai suplicar, né? Os espíritos impuros suplicaram, versículo 12, manda-nos entrar nos porcos. Ele suplica, ele fala, não tenho mais saída, não tenho mais escapatória. Diante do Filho de Deus não tem como vencer. Diante de Jesus eu não tenho mais saída. Então, por favor, eu estou te suplicando, deixa eu ir lá para os porcos, né? E Jesus então permite a soberana vontade de Deus. O que Deus quer acontece. Ele decidiu, assim acontece. E nem mesmo o demônio consegue vencer a soberana vontade de Deus. É por isso que ele range, ele sabe que pouco tempo lhe resta, e é por isso que ele está furioso. Aí vem todo o ataque sobre as famílias, e vem todo o ataque sobre a igreja, e vem todo o ataque sobre a obra de Deus, porque ele está furioso, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, não tem escapatória. Ele sabe que é uma empreitada, é uma batalha já perdida. Ele sabe que nessa batalha ele é o grande derrotado, então ele vai tentar levar o maior número de pessoas para poderem ser derrotados com ele, porque ele não tem a vitória, ele tem a derrota.
E essa passagem deixa isso muito claro. Então ele olha para Jesus e sabe, esse é o nosso inimigo, é o nosso adversário. Ele é muito mais forte do que nós. Não temos escapatória. Então vamos tentar fazer um grande estrago, mas não tem saída. O próprio demônio reconhece a força infinita da soberana vontade de Deus. Deus está acima de tudo e de todos. E o próprio Satanás sabe disso. Eu e você sabemos disso? Temos consciência disso? Mas tem um segundo ponto de vista, não só do inimigo, do espírito maligno. Tem um segundo ponto de vista que é do povo lá da região, os gerasenos. Esses gerasenos que estavam lá é um povo pagão. Jesus vai numa região pagã e eles estão ali, estão cuidando dos porcos. Logicamente você sabe que para o judeu o porco é um animal impuro, então por esse dado que Marcos traz aqui no Evangelho, você já percebe que é uma região pagã, porque lá entre os judeus não tinha manada de porcos, não tinha esse cultivo, esse tratamento de porcos. E vejam que eram muitos porcos, 2.000 porcos, ou seja, tinham muitos donos ali. Era algo essencial talvez para a economia ali daquela cidade, daquela região. E aí quando Jesus então, ele permite que os espíritos malignos vão para os porcos, eles caem no despenhadeiro ali, e tinham os que estavam cuidando dos porcos. O que vai dizer Marcos? Vai dizer que aqueles que estavam cuidando, versículo 14, fugiram, e espalharam a notícia na cidade e no campo. Então eles saíram contando, olha, aconteceu isso, os porcos caíram todos lá, os 2.000 porquinhos caíram no precipício, saíram contando, e as pessoas da região saíram para ver o que tinha acontecido. E quando chegaram, versículo 15, onde estava Jesus, viram então o que não é mais possesso, porque aquele que era possesso agora está sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aí você imagina, aquele povo levantou os braços, começou a glorificar a Deus, porque eles sabiam que aquele homem ali habitava nos cemitérios, andava entre os túmulos, vivia acorrentado, quebrava os grilhões, ninguém conseguia dominar aquele homem, aquele espírito impuro, o possesso fazia, desculpa a expressão, pintava e bordava ali na região. O povo já sabia, e quando eles veem aquele homem no perfeito estado, perfeito juízo, vem ele sentado, vestido, vem eles começam a louvar, glorificar a Deus. É isso que acontece? Não, não é isso que acontece. O povo olha para aquilo lá, fica assustado e falam para Jesus, Senhor, o senhor pode voltar para o barquinho que o senhor veio e voltar lá para o outro lado da margem? Deixa-nos aqui, deixa a gente chorar os nossos porquinhos mortos. Vamos fazer aqui um grande velório, um momento de luto pelos 2.000 porcos que caíram. Não importa o homem agora ter sido liberto. Não importa aquele homem que antes era possesso e agora está no seu perfeito juízo. Isso não é o mais importante. O mais importante foi o nosso prejuízo. Perdemos 2.000 porcos. Então, enquanto o inimigo vê Jesus, nosso Senhor, como um grande tormento para as suas práticas diabólicas, infelizmente no meio de nós há muitas pessoas que não agem apenas como inimigos da cruz de Cristo, mas pessoas até mesmo que se dizem, eu estou na caminhada, estou com Deus, eu sigo a Deus, vou na missa, vou no grupo de oração, participo da igreja, estou nos sacramentos e tudo mais, mas que para elas a caminhada com Deus parece que se tornou um grande peso, um grande prejuízo. Quantas pessoas que vivem aí caminhando com Deus e não vivem mais com alegria, não tem mais o brilho no olhar porque são de Jesus, pelo contrário, parece que tudo é um prejuízo. Porque depois que eu comecei a seguir Jesus, agora eu só vivo doente, vivo de médico em médico, de remédio em remédio, é tanto sofrimento, é tanto problema. Eu já rezei pedindo para Jesus restaurar meu casamento, já pedi para Jesus salvar a minha família, tirar aquele homem daquele vício, e nada acontece, e só vive falando isso, repetindo isso, de que nada acontece, e parece que a sua caminhada com Deus só é um fardo, só é carregar a cruz, só é um grande prejuízo. Não! Para de chorar os 2.000 porcos. Meu irmão, minha irmã, para de chorar aquilo que caiu no precipício, aquilo que Deus até mesmo te fez perder. Deus te fez perder, porque se você perdeu em vista de algo muito maior, infelizmente aquelas pessoas lá dessa região, os gerasenos, eles tinham uma visão equivocada do Filho de Deus. E quantos de nós temos a mesma visão equivocada de Jesus? Tratamos Jesus por aquilo que Ele faz e não por aquele que Ele é.
Jesus precisa definitivamente ser o Senhor de nossas vidas. E quando Ele é o Senhor, se eu digo, eu, Alexandre Oliveira, digo, Jesus é o Senhor da minha vida, então estou dando o livre conduto para Jesus, dizendo, Senhor, Tu tens agora o direito de me fazer ganhar o que o Senhor quiser e perder o que o Senhor quiser. O Senhor tem o direito de colocar na minha vida o que o Senhor quiser, mas o Senhor também tem total direito, total licença, total liberdade para me fazer perder aquilo que eu tiver que perder. Agora imagina eu caminhando com Jesus há mais de 40 anos, ficar chorando pelos 2.000 porcos. Porque depois que eu caminhei com Deus, porque antes de eu entrar na Canção Nova, eu estava aqui, hoje estou, 28 anos, aqui na comunidade de Canção Nova, já vou fazer, completando 28 anos de caminhada aqui com o nosso Senhor, aqui na comunidade. Antes eu entrei aqui, só tinha osso e dente, magrinho, tudo, agora engordei, mas agora veio a doença, Paula está aqui, agora fiquei mais doente, descobri agora que estou entrando numa pré-diabetes, por isso não posso tomar café, não posso tomar leite, um monte de coisa. Oh meu Deus, meus anos de Canção Nova, eu fui me gastando, fui perdendo minha saúde. Olha quanta luta aqui dentro, pelo amor de Deus, Alexandre, para com isso, para de ficar choramingando. Porque agora eu estou assim, estou assado, e daí? Vai cuidar então, faz uma dieta, toma os remédios, segue a prescrição médica, não tem que ficar choramingando, porque agora, olha, eu estou pré-diabético, meu Deus, e agora? Mas tudo isso é por causa dos anos de serviço, de dedicação, de entrega a Deus. Tem gente que vive assim, tem servos de Deus que vivem aí se lamuriando, porque eu passei tantos anos servindo a Deus, e agora estou assim, mais velho, olha as rugas, olha os cabelos brancos, olha o quanto que eu me gastei, e não valeu a pena, abençoado, se gastar por Deus? Não valeu a pena? Se eu tiver que viver tudo de novo, eu vou viver de novo. Se tiver que adoecer por causa do Evangelho, que fique doente por causa do Evangelho. Se ninguém teve coragem de falar isso para você, eu estou tendo coragem de falar para você. Qual é o problema? Qual é o problema hoje de viver um luto por amor a Cristo, viver enfrentar uma depressão no serviço dentro do seu ministério? Qual é o problema hoje de você passar por esse problema de saúde que você está passando? O problema é se você viver tudo isso sem Jesus. Mas se você viver tudo isso com Jesus, é possível superar todas essas coisas. Eu não estou dizendo que você não tem que chorar, não estou aqui bancando o insensível, não, tem que chorar, chore. Está sofrendo, está com aperto no coração pela a dor da perda? Esse dia mesmo eu me peguei chorando lá em casa, olhando a foto do meu pai, que faleceu no dia 29 de novembro, é recente. Eu também sinto saudade do meu pai e da minha mãe, que já partiram para a eternidade. Eu choro, dia dos pais, dia das mães, dia 19 de fevereiro agora ia ser aniversário do meu pai, se ele estivesse vivo. Não vai ser uma data fácil para mim, vou ficar com o coração apertado. Então não estou falando de ser insensível, não estou falando disso. O que eu estou falando é que nós não podemos simplesmente parar no sofrimento, estacionar no sofrimento e dizer, não tem mais nada pelo que lutar. Não, tem sim. Tem ainda muito pela frente, tem muito pelo que caminhar. Mas para isso a gente tem que parar de ver o Filho de Deus como se fosse um prejuízo para nós. Como se Jesus viesse só para dar mais peso para a nossa cruz. Não, Ele veio pelo contrário, para aliviar a nossa cruz. Jesus veio para nos ajudar a carregar o fardo de cada dia. Jesus não é o nosso adversário, Ele é o nosso aliado. Ele é o nosso amigo. Ele está conosco, Ele caminha conosco. Infelizmente aquele povo não entendeu isso. Se o Padre Léo tivesse vivo, ele diria, eu sou um bando de antas, e são antas mesmo, porque essas antas, desculpa falar, não entenderam que quem estava visitando eles é o Filho de Deus Altíssimo. Eles não entenderam a visita de Deus, e por isso disseram, volta para o teu barco e vai para o outro lado da margem. Você tem entendido que Deus está te visitando hoje? Diante das visitas de Deus na sua vida, talvez pela dor, pelo sofrimento, o que você diz? Seja bem-vindo, Senhor, eu te abraço e te acolho porque eu te amo. Ou você diz, Jesus, entra no teu barquinho e, como diz o pessoal no Nordeste, vai-te embora, vai-te embora. É assim que você fala para Jesus? Não aguento mais isso, Senhor, vai embora. Porque tem muita gente hoje que vive ateu e à toa, que não quer saber de Jesus porque não quer se comprometer. Tem muita gente hoje que diz, não quero saber de Jesus, Jesus para mim é uma ficção, Jesus, isso aí, coisa de igreja é bobeira, essas coisas que a igreja ensina é tudo besteira. Sabe por quê? Porque não tem um couro grosso, porque não querem carregar a exigência do Evangelho, porque o Evangelho é exigente. Desculpa falar, um bando de gente mole, fraca. Porque o que é mais fácil? Eu negar Jesus e dizer, não quero me comprometer?
Ou eu dizer, Senhor, eu vou te assumir até as últimas consequências. Se for preciso morrer por tua causa, eu vou morrer. O que é mais fácil? Então tem muita gente aí mole, fraca, que não quer se comprometer com o Evangelho. Não quer, gente. Mas aí tem um terceiro ponto de vista, que é o do homem que foi liberto. Ele olha para Jesus, vê o povo rejeitando Jesus, dizendo, volta lá para o teu barco, sai da nossa região, por favor, estamos suplicando que o Senhor vá embora do nosso território. Jesus então, porque ele respeita o livre-arbítrio do ser humano, ele entra no barco. Olha a humildade de Jesus, ele entra no barco, e aquele homem está vendo toda a cena, Jesus entrando no barco. Aquele homem falando, peraí, tem alguma coisa errada acontecendo, peraí, Jesus, não Senhor, eu quero ir contigo, eu quero ficar contigo. Olha o terceiro ponto de vista, que com certeza eu falo isso com muita alegria, é o ponto de vista de muitos de nós, eu tenho certeza que é o ponto de vista dos meus irmãos aqui na bancada. Nós queremos ficar com Jesus, somos teus discípulos, onde tu fores eu irei. Senhor, eu quero ir contigo, eu quero ficar na tua presença. Como é bom estar na tua presença, né? Bom, me Alencar tem até uma música que fala, né? Estar contigo, né? Te amo, Jesus, né? Como é bom estar contigo, né? Quero dizer, te amo, meu Jesus, né? Teu gesto humilde, vem me ensinar, né? Vem me revelar como eu preciso andar, estar contigo. Talvez esse homem soubesse, ele ia cantar isso. Eu quero estar contigo, Jesus. Eu quero ficar aqui na capela, em adoração, né? Eu quero ficar aqui nesse cerco de Jericó. Eu quero ficar na tua presença, rezando o rosário. Eu quero ficar com a tua palavra. Eu quero ficar contigo. Eu quero ir contigo onde o Senhor for. Eu não vou te largar, Jesus. Onde o Senhor for, eu vou. Eu vou ficar contigo. Só que isso também, por mais bonito que seja, tem um risco. E o risco é a gente querer Jesus só para nós. Então eu quero ficar Jesus só para mim. Oh Jesus, I love you. Oh, que delícia estar contigo. Jesus, ele não quer ficar só para a gente. Não quer. E aí Padre Jonas deixa isso muito claro. E eu quero ler para você o que Padre Jonas diz a esse respeito. Quando ele fala da Canção Nova, ele escreveu um documento aqui para nós da comunidade, chamado A Missão da Canção Nova. E ele vai falar da missão da Canção Nova, e ele começa dizendo dele mesmo, dizendo que ele é um comunicador. E ele diz assim, nesse escrito interno da comunidade que eu partilho com a família Canção Nova, um trecho. Ele diz, estou aprendendo a ser um comunicador, isto é, ser um canal. Ser como uma mangueira, muito em Deus, inserido em Deus, cheio de Deus, para canalizá-lo para muitos outros. Possuir e conquistar cada vez mais a vida nova que Jesus Cristo veio trazer, para poder comunicá-la a outros. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Aí ele prossegue dizendo, eu fui compreendendo que evangelizar é isso. E essa é uma das frases que o Padre Jonas escreveu aqui nos nossos documentos que eu mais gosto. Uma das que eu mais gosto, que ele diz assim, fui compreendendo na vida que evangelizar é isso, é dar uma vida que se vive. Essa frase é fantástica, gente. Evangelizar é dar uma vida que se vive. E aí ele vai falar da Canção Nova, da missão da Canção Nova. Ele diz, a Canção Nova existe para evangelizar, dar a vida que se vive, né? Evangelizar é comunicar, no sentido mais profundo. Quem comunica está em comunhão com aquilo que comunica e com aqueles aos quais comunica. Quem comunica porque está em comunhão se faz canal, torna-se vaso comunicante. Olha que expressão bonita que o Padre Jonas e a gente usa aqui entre nós na comunidade, né? Ser esse vaso comunicante. E por isso, esse vaso comunicante ele transmite, leva, dá, gera vida, comunica a vida. Somos chamados a comunicar Jesus Cristo e a vida nova que Ele nos trouxe. Está entendendo? Não é guardar Jesus só para si, é ser vaso comunicante. Com esse Jesus que eu fiz experiência, agora eu levo para outros. E agora eu termino trazendo a visão de Jesus. Porque eu trouxe a visão do demônio, trouxe a visão do espírito impuro, a visão dos gerasenos, a visão do homem que foi liberto, que quer ficar com Jesus. Mas tem a visão do próprio Jesus. Ele olha para aquele homem liberto e ele diz, eu sei que você quer ficar comigo, mas eu tenho uma missão maior para você. Vai para casa, versículo 19, para junto dos teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor e sua misericórdia fez por ti. Meus irmãos, quem poderia imaginar que aquele possesso que estava no cemitério entre os túmulos iria se tornar um evangelizador, iria se tornar uma testemunha? Você consegue imaginar que as pessoas olhando para aquele espírito, falando, aquele homem possesso falando um monte de groselha, um monte de besteira lá, palavras impuras,
se ferindo com pedras, acorrentados, você consegue enxergar ele como um evangelizador? Ninguém conseguia enxergar, mas Jesus sim. Jesus olhou para aquele homem ferido pelo espírito impuro, libertou da opressão do demônio e falou: agora você vai ser a minha testemunha. Você não vai me ter só para você, não, agora você vai me anunciar para os outros, vai ser a minha testemunha. Você sabe que testemunha, né? No grego é martírio, né? Martírium, né? Esse testemunho é o mártir, né? O martírio, martírium, é dar o testemunho até as últimas consequências. A gente termina o evangelho dizendo que o homem foi embora e começou a anunciar na Decápole tudo quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados, todo mundo ficou admirado. Mas aqui fica aberto a história. Será que esse homem morreu tranquilo, deitado em berço esplêndido? Ou será que ele teve que dar a vida por Jesus? A gente não sabe se ele foi um mártir, porque ele estava pregando numa região pagã. Ele foi anunciar Jesus numa região pagã. A Decápole é uma região pagã, então tem todos os desafios. Esse homem encarou de frente, de peito aberto, os desafios de evangelizar numa região, falar de Jesus, anunciar o Messias, a Boa Nova numa região inóspita. Mas ele encarou de peito aberto o desafio. Era um possesso, agora se tornou uma testemunha. Só na misericórdia de Deus. Anuncia o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Eu quero terminar então dizendo isso para você, meu irmão e minha irmã, que está aí triste, borocochô, desesperado, com aquele marido que está na cachaça, com aquele marido que está no adultério, com aquele filho que está nas drogas, está dizendo: meu Deus, não sei mais o que fazer. Diante dessa palavra de Deus, eu quero dizer para você: para Jesus não existe caso perdido. Se o Senhor é capaz de pegar alguém que estava possesso e transformá-lo numa testemunha do seu evangelho, o que Jesus não pode fazer aí com seu marido que está no alcoolismo, com seu filho que está aí numa vida nas drogas, com essa pessoa que está aí no tráfico, com você que está aí numa vida libertina, numa vida de pecado, você que nesse momento está aí nas falsas doutrinas, você que nesse momento já maquinou na sua cabeça a forma de todo, porque sextou, nessa sexta-feira à noite eu vou trair a minha esposa, já maquinei tudo na minha cabeça, como é que eu vou fazer essa traição hoje, vou procurar a minha amante. Você já está ouvindo agora e Deus está falando com você: não é esse o plano que eu tenho para você, não é esse o plano que eu tenho para a sua vida, eu tenho propósitos maiores para você. Deus não te vê como um adúltero, Deus te vê como um evangelizador. Então larga essa vida de ser vergonhice e vem para Jesus, porque para Jesus não tem caso perdido. Você, meu irmão e minha irmã, não é um caso perdido, não é um caso perdido. Você também pode ser um vaso comunicante e comunicar a boa nova de Deus. Então vai comunicar. Minha irmã está indo amanhã lá para Joinville comunicar a boa nova, meus irmãos estão saindo em missão, nós vamos comunicar. Seja também um vaso comunicante de Jesus Cristo. Não pregue a si mesmo, porque ninguém quer saber de você, ninguém quer saber de mim. Pregue o Evangelho, pregue Jesus, pregue a palavra de Deus, pregue a esse que o demônio se ajoelha e diz: que podemos fazer diante de ti, não nos atormentes. Ele é o poderoso. E aí, para terminar mesmo agora, para não estourar o tempo, para a gente poder rezar, quero trazer para você uma mulher, para mostrar para você que não tem caso perdido. Quero terminar com esse testemunho de uma mulher chamada Elizabeth Lezer. Quem é essa Elizabeth Lezer? Ela é uma serva de Deus, como o Padre Léo, também é serva de Deus, uma francesa que vivia na aristocracia no ano de 1900, e ela foi casada com um homem, que era um médico famoso, Dr. Félix, e esse médico, ele tinha uma família católica, religiosa, mas ele se tornou um ateu terrível, e não somente um ateu, ele se tornou um combatente da igreja. Um homem terrível, combatente. Paulo e meus irmãos, esse homem falava mal da igreja, falava mal do Papa, falava mal de todo mundo, não acreditava em Deus, um ateu ferrenho, não acredito em Deus. E ele levava a mulher, a esposa, para as reuniões dos ateus, e aquela mulher não se conformava com aquilo. Aquela mulher se converteu, se tornou cristã, esposa de um ateu, e ela apaixonada, amava o seu marido, porque sabia que ele era um homem bom. Ela falou: ele não é um caso perdido. E ela foi rezando, só que ela tinha uma saúde muito frágil, uma saúde fragilizada, e aí, tanto que ela morreu de um câncer generalizado, né, conta na história dela, e ela vivendo todo aquele processo, aquilo tudo, e aí, quero ler para você, quando ela já estava já doente, ela tem uma profecia para o marido, os dois deitados ali na cama do casal, ali, e ela vira para o esposo e fala assim:
né? Isso quem conta é o próprio marido, tá? Ele conta isso, ela diz assim para ele: hei de morrer antes de ti. Falou para ele: queima a roupa. E ele falou: por que me dizeis isto? Como sabeis? E ela responde: sei. Com todas as doenças que eu tenho e os vestígios profundos que essas doenças deixam no meu organismo, isso é certo, eu vou morrer. Aí ele falou: não, as saúdes delicadas são em geral as mais duráveis, e a tua não está tão comprometida como supões. Ela olha para ele e diz: sim, morrerei antes de ti, e quando eu morrer, hás de te converter, e quando estiveres convertido, te farás religioso, serás Dom Lezer ou o Padre Lezer? Serás o Padre Lezer. Ela falou isso para ele. Mas é absurdo o que dizes, conheces as minhas ideias, e meu agnosticismo só tem se acentuado, assim como a minha hostilidade. E ela termina o diálogo dizendo para ele: verás, verás, verás. Depois de longos anos de sofrimento daquela mulher na doença, ela morreu no dia 3 de maio de 1914, e 10 anos depois, o Félix Lezer se torna frei, se torna o padre Lezer, que chegou até a pregar um retiro para o cardeal Newman, né, quando ele foi lá visitar. E ele escreveu um livro contando, e sabe como é que se deu a conversão dele? Depois de 10 anos, a esposa morreu, ele aquela coisa, não quero saber de Deus, não quero saber da igreja, ferrenho, ateu. Ele pegou o diário espiritual da esposa, descobriu lá o diário espiritual da esposa e começou a ler o diário espiritual da esposa. E ele começou a ver que ele passou a vida inteira vivendo com uma santa, com uma alma abençoada. Aquilo impactou tanto o homem, a leitura daquelas linhas, daquele diário, o sofrimento que ela oferecia a Deus, impactou tanto aquele homem, que ele resolveu abandonar tudo, largou tudo, toda aquela vida, aquela coisa de incredulidade, converteu-se, foi para Lourdes, foi lá em Lourdes também, viveu uma experiência forte de Deus em Lourdes, e entrou, né, para o mosteiro lá, se tornou padre Lezer, se tornou, se eu não me engano, um padre dominicano, que ele se tornou, um frei dominicano. Depois de 10 anos, verás, Paulo e meus irmãos, verás, não tem caso perdido para Jesus. Aqui está um testemunho claro. Então não desista de rezar pelo seu marido, pelos seus filhos, não desista de rezar pelos seus, tá? Não desista de rezar pelos seus, não desista, porque Ele é o mais forte e Ele tem cuidado de nós. Amém.